Dezembro, nós estamos falando sobre o Natal, sobre uma história de amor, e nós falamos na primeira mensagem. Se você quiser ouvir novamente, nós colocamos no grupo do WhatsApp para você ouvir, é só você acessar o nosso canal ali na internet. Mas relembrando brevemente as outras mensagens, falamos da primeira mensagem que Deus nos amou. Quando Ele nos amou com toda a intensidade, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E a gente pode ver isso pelo universo tão grande, tão magnífico, e nós temos apenas encontrado pelos seres humanos, por nós, pelos cientistas, um planeta na qual nós conhecemos a vida como existe aqui na Terra. E nós não podemos achar que isso é o acaso, mas que a mão de Deus que criou todas as coisas, para depois, no sexto dia, criar o homem à sua imagem e sua semelhança. Ele tirou do seu coração, Ele tirou do seu próprio ser para criar eu e você, para criar o ser humano. Na segunda mensagem nós vimos que nós pisamos na bola, eu e você, porque todos nós estávamos em Adão e Eva, erramos, pecamos, comemos do fruto proibido, e aí então o mal, a morte entrou no mundo, e Deus continuou e reescreveu essa história de amor, através de uma promessa que Ele havia dado, que iria trazer um Salvador, um Redentor, queria trazer alguém que iria destruir o principado de Satanás sobre a terra, que seria Jesus Cristo. E nessa manhã eu queria falar com você. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir em João 3,16. Se você não tem, você pode ler conosco aqui na TV. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar todo mundo junto? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, nós vemos que Deus, quando Ele fez todas as coisas, no sexto dia, Ele viu que tudo era muito bom. Então nós pisamos na bola. Deus teve que fazer um plano e uma nova promessa. Pela mesma mulher que entrou o pecado do mundo, Ele ia trazer o Salvador do mundo. E aí então Deus, através dos séculos, escolheu um povo, Israel, os judeus, para trazer esse Salvador. Mas eu gostaria de, antes de falar sobre esse texto que nós lemos, gostaria de dizer para você que, para que nós pudéssemos comprovar a veracidade de qual seria o verdadeiro Salvador, Deus deu várias promessas, profecias, muitos anos antes de Cristo, de 2000 anos até cerca de 600, 400 anos antes de Cristo, para que a gente pudesse saber qual seria o Messias, o Cristo, o Redentor, o Salvador verdadeiro. Assim como eu e você, quando pegamos uma nota de qualquer valor, para a gente saber se aquela nota é verdadeira, a gente vai colocar contra a luz e vai ver se tem o quê? Uma marca d'água. A gente vai passar a mão para ver se ela tem a textura de uma nota verdadeira. Assim Deus, Ele colocou para nós, e eu gostaria de brevemente falar de algumas promessas que se cumpriram em Jesus Cristo, algumas profecias, para que a gente tenha certeza daquilo que eu vou falar depois. Ora, Deus prometeu não só o Messias normal, mas um rei divino. Ele diria que Ele seria o príncipe da paz, o Pai da eternidade, um maravilhoso conselheiro, o Deus eterno. E isso não pode ser atribuído a um homem. Está lá em Isaías 9,6. E aí nós vemos quando o anjo foi falar com Maria, Lucas do 1, do 35, do 31 ao 35, vai dizer que ele seria chamado Filho do Deus Altíssimo, que ele seria chamado do Senhor. Já está dizendo o título daquele tanto prometido, 700 anos antes do nascimento. Depois ele disse também, através do profeta Isaías, que o seu nome seria Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, que seria Deus na carne. E isso se cumpre em Lucas 1, do 30 ao 35, porque também disse que nasceria de uma virgem. Já estava escrito. Também disse que ele nasceria em Belém de Judá.
a mesma cidade que nasceu Davi, está lá em Miqueias 5, se cumpriu em Mateus 2, também disse que ele seria filho de Davi, filho de Abraão, filho de Adão e Eva. Ele cumpriu todas as profecias, porque Deus havia prometido para Davi que teria um reinado eterno na sua descendência, e ali então Jesus como rei, ele cumpre a profecia, 2 Samuel 7,16, depois cumprida em Mateus 1,1, e aí então todos os textos que estão essas profecias sendo cumpridas, depois eu vou passar para vocês esses slides, porque são bastante profecias, e para você anotar, vai ser corrido. Depois prometeu, quando o Messias nascesse, ele fugiria para o Egito, e nós sabemos que José foi avisado pelos anjos para levar Jesus e a mãe Maria para o Egito e fugir, porque Herodes procurava matá-lo, e assim aconteceu, se cumpriu em Mateus 2. Também já estava escrito por que ele teria que fugir. Ele teria que fugir porque Herodes iria mandar matar as crianças ali em Belém, e ali então em Belém, as crianças até 2 anos do sexo masculino foram mortas, e isso se cumpriu em Mateus 2, 16 ao 18. Também dizia que viria alguém para preparar o caminho de Jesus, do Messias, do Cristo, que foi João Batista. Ele mesmo disse, a profecia de Isaías de 43, que ele era a voz que clamava no deserto. O próprio João Batista também disse que Jesus seria aquele que ele batizava apenas com água, mas que aquele que viria após ele era muito maior do que ele, que ele não era digno de amarrar suas sandálias, porque ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Jesus disse: convém que eu vá, e se eu for, enviarei para vocês o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Em Atos 1,5, Jesus disse isso antes de ascender os céus, e depois se cumpre em Atos 2, 1 ao 4, a profecia de Joel, e também nós vemos lá em Atos 17, 18, e depois nós vemos Pedro dizendo que esse é um presente, no versículo 33 de Atos 2, para todos que se arrependessem, crescem em Jesus. Já estamos na 9ª profecia, e a 9ª profecia diz que Deus se agradaria dele. Nós sabemos que Jesus, no seu batismo, o Pai falou dos céus: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Isso já estava escrito em Isaías 41:1. Assim também quando ele orou no Monte da Transfiguração, ele também falou: esse é meu Filho amado, em quem me agrado, a ele ouvir. Também estava escrito que Deus ungiria o Messias, o Cristo, com o Espírito Santo. Isaías 41, Isaías 61. Isso se cumpriu quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea, como pomba, sobre Jesus. E o próprio Jesus, ele leu o texto de Isaías, quando ele foi na sua cidade, na qual ele viveu a sua infância, Nazaré. Ele leu o texto lá, e você pode ver em Lucas 4, 16 ao 19, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz que a profecia está cumprida. A Bíblia também diz que Jesus, quando crescesse, iria se mudar para Cafarnaum, para a terra de Zebulon e Naftali, e ali nós vemos logo no começo do ministério de Jesus, Jesus mudando para Cafarnaum, para a terra de Zebulon e Naftali, Galileia dos gentios, veria uma grande luz, e assim Deus cumpriu essa promessa. Nós também vemos lá em Isaías 35, 5 e 6, que Jesus curaria os doentes. O próprio João Batista enviou mensageiros quando estava preso, se eles deveriam esperar por outro, ou se Jesus era realmente o Messias, o Cristo. E aí então Jesus mostra os cegos vendo, os surdos ouvindo, os paralíticos andando, os coxos sendo curados. E aí ele está cumprindo a profecia de Isaías, que também está escrito em Mateus 8, 16, 17, que ele tomaria sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia também vai dizer em Isaías 42, que Jesus não falaria com gritos, e que ele não buscaria a publicidade, mas que ele seria manso, e muitas das vezes ele curava as pessoas e falava assim: não fale para ninguém. E parecia que quando mais ele falava, não fale para ninguém, já alguém chegou para você e falou assim: não conta para ninguém o que eu estou te contando. O que acontece? Todo mundo no dia seguinte está sabendo. Mas diria que ele não buscaria publicidade. Também está Jesus, o próprio Jesus vai dizer, porque os fariseus vão pedir um sinal para ele, e ele diz assim: nenhum outro sinal será dado que eu sou o Messias, senão o sinal de Jonas, que Jonas ficou 3 dias na baleia. E nós sabemos que Jesus assim também ficou 3 dias morto e ressuscitou no 3º dia.
Também estava dizendo que Jesus falaria por parábolas, no Salmo 78:2, e ele falou por muitas parábolas. Também estava escrito que ele entraria em Jerusalém. Nós sabemos a sua entrada triunfal, o dia que nós comemoramos, o dia de Ramos, né? Jesus entra, e estava escrito que ele iria entrar no jumentinho, em Zacarias 9:9, e no Salmo 118, 25, 26, que ele seria recebido como aquele que Hosanna, bendito que vem em nome do Senhor, se cumpriu em Mateus 21, do 5, 6. Também já estava escrito que ele seria rejeitado pelos judeus, que ele é a pedra angular, que seria rejeitado pelos construtores. Está cumprido em Mateus 21, 20, e que ele seria filho de Davi, mas também, além de filho de Davi, seria Senhor, porque Davi disse, inspirado pelo Espírito Santo, disse ao Senhor, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que os meus inimigos sejam colocados debaixo dos teus pés. E ali ele cita esse texto para os fariseus. Também diria que ele seria traído, que ele daria um pedaço de pão para aquele que ele traiu, um pedaço de pão molhado, e que seria seu amigo. E por isso Jesus chamou, quando Judas chega no jardim de Getsêmani, amigo, porque você veio, né? E aí nós vemos essa profecia cumprida. Também estava já predito que o traidor, o dinheiro da traição seria comprado um campo do oleiro, que seria usado para cemitério dos estrangeiros, que assim foi comprado. O dinheiro que Judas, depois que aparentemente se arrependeu, mas apenas teve um remorso, e devolveu as 30 moedas. Também estava escrito que as vestes de Jesus não seriam rasgadas, mas seriam, como a veste de Jesus era uma veste que ele havia recebido de Herodes, era uma veste cara. Quando ele foi apresentado para Herodes, como rei dos judeus, para ver se Herodes julgava o caso, e depois ele manda de volta para Herodes, de Herodes manda de volta para, qual que é o nome dele? Para Pilatos. E aí então, eles não rasgaram as vestes de Jesus, mas tiraram os sortes. Já estava escrito no Salmo 22:18, que ele teria sede na cruz. Já estava escrito no Salmo 69:21, ele disse: tenho sede. Que não seria nenhum dos seus ossos quebrados na cruz. E quando foram quebrar os ossos de Jesus, porque como era sexta-feira, o dia que Jesus morreu, e chegava às 6 da tarde, e para os judeus às 6 da tarde começava um novo dia, e era o sábado da Páscoa, o dia mais importante do calendário judaico, e não poderia ninguém ficar pendurado numa cruz. Então ali eles quebraram as pernas dos dois ladrões que foram crucificados junto com Jesus, mas quando foram quebrados de Jesus, Jesus já estava morto, e não quebraram as pernas dele. Assim já estava escrito no sacrifício da Páscoa, quando Moisés instituiu que não poderia ser quebrado nenhuma parte do cordeiro, e por isso que João Batista disse: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também estava escrito que em vez de quebrar as pernas dele, ele seria transpassado com uma lança, e que veriam aquele que transpassaram, e ali na cruz transpassaram Jesus com uma lança do lado, para ver se ele estava morto, e caiu sangue e água quando transpassaram. Também estava escrito que ele levaria sobre si o nosso pecado, a nossa enfermidade, que seria maldito de Deus, levaria toda a nossa maldição ali na cruz. Também estava escrito que ele seria abandonado por Deus na cruz, é o Salmo 22, na qual ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando Jesus levou o meu pecado e o seu pecado na cruz, ele perdeu a comunhão que ele tinha eterna com o Pai e com o Espírito Santo. Porque quando a gente está no pecado, a gente quebra, a gente é desconectado da presença de Deus e do poder de Deus. Também estava escrito que ele seria crucificado com ladrões, em Isaías 53:12, e assim ele foi crucificado com os 2 ladrões. Também estava escrito que ele seria desprezado, escarnecido na cruz. Muitos diziam: olha, se você é o Filho de Deus, então desce da cruz, você salvou os outros, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus. Já estava escrito no Salmo 22, do 6 ao 8, que ele seria sepultado entre os ricos, Isaías 53:9, e José de Arimateia, que era um homem muito rico, pegou o corpo de Jesus e colocou ele no sepulcro novo, que era perto ali do Monte da Caveira, do Gólgota, era ali pertinho, porque como já estava se aproximando às 6 horas da tarde, não poderia ser levado o corpo para um lugar muito longe, ali ele foi enterrado. E também estava escrito acima de todas as coisas que ele ressuscitaria, que ele não permaneceria morto, porque já estava escrito no Salmo 16:10,
que o seu santo não sofreria corrupção, decomposição, e que ele ressuscitaria no terceiro dia. Eu te disse 26 profecias cumpridas em Jesus Cristo, para que você tenha certeza que tudo que Deus fez pela história, e passou por Abraão, e passou por Noé, por Abraão, por Adão, por Eva, passou pelo povo de Israel, para chegar até nós, os gentios, que nós não somos judeus, é porque Deus tem um plano de amor. E aí eu quero convidar você a ler de novo esse texto, mas olha só quanto que Deus prometeu e validou todas as suas profecias na pessoa de Jesus Cristo. E eu gostaria de pedir para alguém, por favor, pegar um copo d'água para mim. Vamos ler de novo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o tamanho amor que Deus nos amou, e ainda nos dando provas e a autenticidade desse amor. E aí então eu quero falar com você sobre esse amor, porque o Natal nós presenteamos as pessoas, mas o maior presente é aquele que Deus nos deu. E assim Deus prova o seu amor para conosco, tendo Jesus morrido pelos nossos pecados, obrigado, sendo nós ainda pecadores. E aí então, nesse texto de João 3,16, a gente vê o tamanho, a intensidade, a qualidade desse amor. Ele fala assim, ó: porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, e quando Ele ama a todos. O amor de Deus é grande. O apóstolo do amor, João, que reclinou a cabeça no peito de Jesus e perguntou: mestre, quem é que vai te trair? Esse apóstolo do amor, ele vai dizer que Deus é amor, e ele vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, o texto que Jesus falou para Nicodemos, que Deus amou o mundo. Deus ama todo mundo, e isso inclui eu e você. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você faça, Deus te ama. Deus me ama, Deus nos ama. Deus ama até a pior pessoa que você pode estar pensando agora. Até Hitler Deus amou. Que você pode pensar numa pessoa pior. Deus amou todo o mundo. Isso inclui eu e você. Isso inclui que qualquer coisa, nada que a gente faça, pode aumentar o amor de Deus por mim e por você. Não há nada que eu e que você possamos fazer. Nós podemos ganhar o mundo inteiro. A Bíblia diz, Jesus vai dizer assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você dará em troca da sua alma para um homem que acumulava muitos bens e que não tinha mais onde acumular seus bens? Então ele construiu celeiros maiores. E naquele tempo não havia investimento como existe hoje, não havia poupança. Então aquele homem aumentava os celeiros, era assim que eles arrecadavam todo o dinheiro que eles tinham. E aí Deus falou: louco, essa noite perderão a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Não há nada que eu e que você possamos fazer para aumentar esse amor. Não há feitos, não há fama, não há poder, não há nada que pode aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por mim e por você. Porque o amor de Deus é por todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama cada pessoa dessa terra. 7 bilhões e meio, se chegar a 10 bilhões, ele vai amar as 10 bilhões da mesma forma. Da mesma forma. Porque Deus amou o mundo. Mas nós vemos no texto, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Segunda coisa que eu quero falar para você: Deus amou dando. Deus provou o seu amor. Não é aquele amor de novela, aquele amor de filme, que fala assim: eu te amo, e daí na próxima cena está saindo com outra. Está enganando, está usando da pessoa, por causa de alguma coisa que a pessoa tenha. Não, Deus provou o seu amor. Ele não ficou só de blá 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 ouvindo lá no céu, porque ele disse para Adão, falou: ó, se você comer da árvore do conhecimento do mal, morte morrerás. É assim que está no original do hebraico: morte morrerás. E a morte entrou no mundo porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer porque todos nós pecamos.
Mas Deus não ficou só olhando. Deus é amor e Deus é justiça, e por isso Ele enviou o seu Filho. E Ele deu. E quando fala de dar, Ele fala de graça, que é favor imerecido. Nós não merecemos esse amor, mas é simplesmente porque um dos atributos de Deus é amor, mas também é justiça. E Ele nos amou dando. Fala de presente. Natal a gente pensa em presente, a gente pensa em Papai Noel, mas o maior presente quem deu não foi o Papai Noel, foi o Papai do céu. Ele deu, ok? Ele ficou parado, Ele fez tudo o que Ele podia, porque quando Ele escolheu dar, e a terceira coisa que eu quero te dizer, Deus amou dando o Filho unigênito. Quando Deus escolheu dar, Ele escolheu dar o melhor, o que Ele tinha de mais precioso. E aí eu como pai, há 3 anos, há quase 4 anos como pai, e agora já sou pai 2 vezes, tenho 2 filhas, e o nosso amor para quem tem filhos, a gente sabe que a gente faz e que a gente faria o melhor para os nossos filhos. Minha filha esses dias ficou muito assada, até ficar em carne viva, e eu, se pudesse, ela chorando, eu falei para ela assim, claro que ela não entende, mas eu falei para ela assim: filha, se eu pudesse eu trocava com você e sentiria a sua dor, porque um pai e uma mãe, quando vê um filho, uma filha passando mal, quer estar no lugar dele. Eu penso na minha mãe quando era pequeno, que eu nasci com hérnia, e eu não podia chorar, e não tinha peso, porque eu nasci prematuro, e ela ficou cuidando de mim sem dormir, para que eu ganhasse peso e pudesse ser operado. Eu não podia chorar. Imagina uma criança recém-nascida que não podia chorar. E eu penso que ela e meu pai dariam tudo. E quando eles foram procurar o médico falou assim: olha, esse fusquinha que vocês têm paga a cirurgia. E eles foram embora porque eles não tiveram paz no coração. Mas olha só como é inverso o amor de Deus. Eu não dou a minha filha para morrer por ninguém, nenhuma das duas. Se você me dissesse que o coração da minha filha, os rins da minha filha, é a única coisa que tem para o seu filho sobreviver, eu não daria. Eu não daria minhas filhas para morrer por ninguém, assim como você não daria seus filhos, suas filhas. Agora olha como é inverso o amor de Deus. Quando Ele escolheu dar, Ele deu o melhor, e Ele deu o Filho unigênito, não é primogênito. Olha a diferença, unigênito e primogênito. Qual que é a diferença, pastor? Primogênito é primeiro. Maria teve seu filho primogênito, porque depois ela teve outros filhos com José, porque ela era casada, e dentro do casamento não é pecado. Dentro do casamento homem e mulher, sexo não é pecado, intimidade não é pecado. Agora, Deus deu seu filho unigênito, que significa único e primeiro. Único e primeiro. Ele fez o inverso do nosso amor humano. Ele deu o seu filho. Amém? E aí eu digo para você, o maior presente do Natal, Jesus Cristo. Todas as coisas, a gente vê o amor de Deus, você pode olhar, e como você viu, o nosso planeta Terra é único, e a forma de vida, e todas as coisas que existem, quando só de você olhar o sol nascer, a atmosfera, você respirando, os animais, a vida, o nosso avanço como ser humano, isso tudo revela o amor de Deus. Mas o que revela mais o amor de Deus? Jesus Cristo. É o amor de Deus. Ele provou o seu amor, Ele deu, Ele amou todo mundo. O amor de Deus é grande, mas o amor de Deus também é intenso. Ele dá, e Ele dá o melhor. E olha só, João 3,16, vamos continuar lendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Não seja destruído, mas tenha vida eterna. Outra possível duas traduções do texto. Olha só, que é diferente de poder. Deus quer que todo mundo seja salvo. E Deus, Ele fez isso através do seu amor. Ele fez um novo plano por mim e por você. Mas Ele não pode salvar a todos. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não pode salvar a todos.
Ele quer salvar todos, mas Ele não pode salvar todos, porque Deus é amor, e como eu disse para você, entre os muitos atributos de Deus, Deus é justiça. Quando o meu e o seu pecado foi colocado sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário, o que aconteceu com Ele? O que aconteceu com Jesus? Morreu. A Bíblia diz em Marcos que ele foi na cruz. Ele foi colocado na cruz às 9 da manhã e 3 da tarde ele morreu. Uma pessoa podia ficar até 9 dias numa cruz. Jesus morreu tão rápido por quê? Porque além da parte física, que ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi, como é que se fala? Chicoteado. Além de tudo, a maior dor dele na cruz, e o que fez ele morrer mais rápido, foi que ele foi maldito ali na cruz. Ele recebeu toda a nossa maldição do nosso pecado, ele recebeu na cruz. Por isso que ninguém paga pecado. Não adianta você ajoelhar no milho e achar que você está pagando o seu pecado. Jesus pagou todo o pecado na cruz. O que nós sofremos é a consequência do nosso pecado, é diferente. Mas Jesus pagou o preço da cruz do nosso pecado, e por isso que ele morreu em 6 horas. Então, o que Deus está dizendo? Olha, sabe meu filho amado em quem me comprazo? Quando foi colocado o pecado sobre ele, ele morreu. Ele não foi excluído da lista como vocês, seres humanos, quando tem alguém que vai julgar, como teve uma juíza que deu um jeitinho do seu filho que contrabandeava drogas, fazer com que ele fosse colocado numa clínica de reabilitação, dizendo que ele era usuário de drogas. Porque um pai e uma mãe faz tudo para um filho, até coisa errada, até uma juíza. Mas Deus não fez nada errado. Deus não mudou a lei. O seu filho recebeu o pecado, o que aconteceu com ele? Morreu. E o que Deus está dizendo? Ele está dizendo para mim e para você que Ele quer salvar todos, mas Ele não pode salvar a todos, por mais que Ele seja Deus, porque Ele é justo. Existe uma condição para a salvação. E aí eu vou te dizer o quinto e último tópico do versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é a condição para eu e você sermos salvos? Qual que é a condição? Crer. Crer não é só acreditar. O crer bíblico não é só acreditar, porque a Bíblia diz lá em Tiago que os demônios também creem e tremem, e nem por isso eles são salvos, porque crer envolve obedecer. Crer envolve se entregar para Jesus como o único Senhor, e Senhor na Bíblia, a palavra original é Kyrios no grego, que Kyrios era usado para César. O César, o imperador romano, era o Senhor. E por isso que eles começaram a perseguir os cristãos, porque eles tinham outro Senhor além de César. E se você não obedecesse César no Império Romano, o que acontecia com você? Você morria. E agora quem é o Senhor é Jesus. E Ele diz assim: aquele que me ama, obedece e guarda as minhas palavras. Então crer significa eu responder a esse amor na mesma intensidade, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Deus não pode ficar em segundo plano. Deus tem que ser o meu e o seu primeiro plano, porque Deus nos colocou no primeiro plano. É só a gente ver pela criação, e é só a gente ver quando Ele escolheu fazer eu e você, não escolheu fazer eu e você como criaturas, mas como filhos, que somos adotados agora em Jesus Cristo. Pela fé, todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, para eu e para você sermos salvos, é necessário crer. Deus vai continuar me amando se eu não crer? Sim ou não? Sim ou não? Sim, não vai mudar o tamanho do amor. Só que esse amor não vai ser um amor que vai ser salvífico, vai ser completo, que vai me salvar. Por quê? Porque eu tenho que responder na mesma intensidade. E isso, meu irmão, quem vai julgar não sou eu, não é a Mônica, mas é Deus que olha e sonda os nossos corações e sabe a intenção que está por trás. Deus tem que estar agora em primeiro plano da minha e da sua vida, porque Jesus falou assim: aquele que quiser me seguir agora, tome a sua própria cruz, negue-se a si mesmo e me siga.
Sua cruz não é seu marido, não é sua esposa, não é seus filhos, não é suas contas, não. A cruz é negar a si mesmo. Foi isso que Jesus orou no jardim de Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Ele teve que negar, Jesus teve que negar a sua vontade humana de não morrer na cruz. Ele poderia falar assim com o pai: pai, mas não fui eu que pequei, foram eles. E eu vou morrer, eu vou pagar o pato, eu vou pagar a conta de todo mundo. Mas era a vontade do pai. Já estava escrito em Isaías que Deus agradou-se de morrer Jesus na cruz. Ele sabia a vontade do pai, ele cumpriu a vontade do pai. E agora, meu irmão, esse amor me alcança e te alcança, nos trouxe para esse lugar. Olha só, Deus preparou um lugar diferente para que você esteja, para que você ouça dessa palavra. Deus preparou uma pessoa para cuidar de você durante a semana, preparou esse lugar para você. Uma pessoa que é formada nisso, 4 anos, reconhecida pelo MEC, uma pessoa que passa por um seminário, uma pessoa que está fazendo pós-graduação, preparou todo esse lugar perto, fácil, acesso, ar-condicionado, todas as coisas. Deus continua nos amando, mas agora, preste atenção, chegou a sua vez, chegou a minha vez, chegou a nossa vez de responder a esse amor. O maior presente de Natal é Jesus, sim, a gente sabe disso, mas agora chegou a nossa vez de responder, porque na conclusão, lá em Romanos 9,13, está escrito assim: que Deus amou a Jacó e que se aborreceu, rejeitou Esaú. Jacó e Esaú foram filhos de Isaac. Já ouviu falar de Abraão? Abraão teve um filho só com Sara, que foi Isaac. Isaac casou com Rebeca, e Rebeca não podia ter filhos, orou por ela, e ela teve 2 filhos, ela foi grávida de gêmeos, e o mais velho, que nasceu primeiro, foi Esaú, mas o filho da aliança não foi Esaú. Deus rejeitou Esaú. E por que Deus rejeitou Esaú? Lá em Hebreus 12, 16 e 17 diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú vendeu o direito espiritual que ele tinha, de filho mais velho, quando ele voltou de uma caça e não caçou nada, para o seu irmão Jacó, por um prato de lentilhas. Eu não sei se isso está envolvido com, todo mundo acha que no ano novo vai ficar rico, colocando uma nota de 50, de 100, embaixo do prato de lentilha. Se ficasse, está todo mundo rico, né? Tanta simpatia, tanta bobagem. Vamos olhar para a palavra de Deus, amém? Vamos crescer, amém? Mas olha só, Esaú foi rejeitado. Jesus era para ser filho de Esaú, e Jesus não é filho de Esaú, é filho de Jacó, é filho de Israel. Deus exaltou tanto Jacó que deu um novo nome para ele de Israel, porque por mais que ele fez coisa errada para alcançar, a intenção dele por trás, ele queria de todas as formas a bênção de Deus, a ponto de ter enganado o seu irmão, de como ele sabia que era importante isso na vida dele. E aí Deus mudou o nome dele de Jacó, de enganador, para Israel, que significa príncipe de Deus, porque Jacó valorizou a bênção. E quando a gente pensa em Israel hoje, a gente pensa numa nação e não numa pessoa. Por quê? Porque ele deu tudo por Deus, pela bênção de Deus, por estar na presença de Deus. E agora, a gente tem que entender que Deus nos amou com tamanho amor, só que eu e você temos que responder esse amor com tudo que nós temos. Pois essa é a mensagem do Natal. Jesus é o maior presente, mas agora nós temos que ir de livre e espontânea vontade, falar: Senhor, eu dou a minha vida a Ti, eu dou tudo, eu coloco o Senhor em primeiro lugar, eu coloco o Senhor em primazia. E não dá para colocar o Senhor em primazia, presta atenção,
e deixar as coisas deles em último lugar, porque Deus provou o seu amor. Deus provou o seu amor e Ele não ficou parado. Se você ficar parado, a fé sem obras é morta. Aquele que crê será salvo, mas é uma fé do coração, é uma fé que coloca em primeiro lugar. Então agora, quando nós conhecemos esse amor, nós abandonamos tudo. Eu era professor de educação física, eu nunca tinha entrado numa igreja, até chegar aqui em Ribeirão Preto, e abandonei tudo o meu trabalho, por causa de Jesus. Porque não tem como eu falar não para esse amor. Você entende? Não é questão religiosa, é questão de conhecer esse amor. Eu ouvi falar desse amor, e à medida, dia após dia, a gente vai conhecendo mais esse amor, no dia a dia. E aí a gente não tem como dizer não para esse amor. E aí a gente vai mudando aquilo que precisa ser mudado, pois Ele vai nos mostrando: filho, filha, não foi isso que eu fiz para você, não foi dessa forma, eu tenho o melhor para você, confia em mim, eu sou seu pai, confia em mim. E essa é a mensagem de Natal. O maior presente de Natal é Jesus, mas Natal também é dar, porque Jesus falou que é melhor dar do que receber. E agora, nessa manhã, eu quero convidar você a dar, entregar a sua vida de todo o coração, na mesma intensidade, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com a tua alma, com o seu entendimento, a Deus, ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo. Ah, mas as outras pessoas vão pensar assim: ah, mas Jesus não pensou nisso quando Ele foi esclarecido na cruz, roubado, e provavelmente foi exposto nu ali na cruz. Por mim e por você. Quando Ele escolheu se envergonhar por causa de mim e de você, Ele falou: não tem problema, porque eu amo muito eles. Eu quero convidar você então a fechar seus olhos. Eu quero convidar você a falar com o Pai, falar com Deus, porque Ele te ama muito. Ele te chamou, te atraiu para esse lugar. Mas agora é a sua vez, a minha vez, a nossa vez de responder esse amor no Natal. Natal é Jesus, Natal é amor de Deus, e Natal é amor nosso para com Deus. Fale com Ele, faça a sua oração. Pai, não tem como nós, a nossa humanidade, responder a esse amor da mesma forma que o Senhor fez. Mas nós, pela ação do Teu Espírito Santo, que agora diz que o amor de Deus, a esperança não confunde, o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado, e todos são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. E nisso reconheceis quem são os filhos do maligno e os filhos de Deus, aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor, aqueles que dizem que Jesus é o Filho de Deus. E assim nós confessamos e nós dizemos: Senhor, e nós como filhos Teus queremos devolver o melhor para Ti. Oh Deus, o Senhor nos amou tanto que deu o Seu Filho, e nós queremos devolver o melhor das nossas vidas, as primícias, o melhor, aquilo, Senhor, que nós dedicamos a nós mesmos, aquilo que nós colocamos, ó Deus, o prazer, colocamos, Senhor, a felicidade, colocamos, Senhor, nós mesmos no centro da nossa vida, e colocamos o Senhor na margem da nossa vida, para atender todas as coisas que nós queremos, mas no Seu reino não funciona dessa forma. E se nós vivermos dessa forma, será só uma religião, será só uma filosofia, mas não é o Teu reino, não é a Tua vontade, porque o Senhor tem melhor para nós, Pai.
porque o Senhor nos amou e provou esse amor. E por isso, Senhor, nós queremos pedir perdão porque nós não te amamos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, mas daqui para frente nós queremos arrepender, nós queremos buscar o Senhor de sinceridade de coração, não por obrigação, não porque alguém mandou, mas porque, Senhor, é aquilo que está no mais profundo do nosso ser. E por isso nós te buscamos todos os dias, acordamos, buscamos a tua face, fechamos a porta do nosso quarto. Oh Pai, nós ouvimos falar mais de ti, lemos mais sobre ti na tua palavra, e saímos daquele lugar de oração praticando, vivendo e falando desse amor para aqueles que não te conhecem, e estando junto, ó Deus, com o teu corpo, com a tua igreja aqui nessa terra, para falar desse amor de Jesus. É assim que nós queremos te amar, Senhor. Por isso tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos convence daquilo que está errado, daquilo que nós temos falhado, Deus, e que nós possamos fazer isso, Pai, não porque fomos obrigados, mas porque, Deus, dia após dia nós conhecemos esse amor. E é assim que nós oramos e te agradecemos pelo maior presente de Natal, que é Jesus. Nós sabemos que Natal é Jesus e que é melhor dar do que receber. E por isso nós, Pai, sempre que pensarmos em Natal, vamos lembrar que também temos que te dar o melhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Vamos dar uma salva de